De edificação, sem uma palavra de direcionamento, sem uma palavra de amor, nós então estamos gravando esse vídeo e mandando esse link para que todas as pessoas possam então participar da palavra de edificação, da dela dessa semana, uma palavra de fortalecimento espiritual, de bênção de Deus na sua vida. Amém? Lembrando que aos domingos nós também temos a nossa live, que é o nosso culto de celebração, que será às 18 horas com o nosso querido pastor Abraão. Ele não está fazendo essa live hoje porque ele está um pouco indisposto, mas no domingo, na próxima celebração, ele estará presente para ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E lembrando também a todas as pessoas que são ovelhas e discípulos da nossa igreja, sabendo que a igreja é uma igreja que depende dos recursos financeiros, dos dizimistas, dos ofertantes da igreja. Nós então estamos pedindo para que você então possa depositar ou fazer a transferência bancária do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta, para então uma das contas do nosso centro social, onde nós
Então estaremos recebendo os recursos, sabendo que a igreja é ativa, sabendo que a igreja é uma igreja dinâmica, uma igreja que não para, é uma igreja que sempre dá um suporte para as ovelhas, porque as ovelhas não podem ficar desamparadas. A estrutura da igreja, o funcionamento da igreja, ele não pode parar, apesar de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas as pessoas que vierem até nós, dependendo da nossa ajuda, dependendo do nosso suporte, nós temos que dar o suporte para todas as pessoas, porque a ovelha não pode ficar desamparada. O bom pastor, ele nos ensina a amar as ovelhas e dar a vida pelas ovelhas. Mas eu queria compartilhar a palavra de Deus, o nosso Tadel dessa semana, ao seu coração, para que essa palavra possa edificar a sua vida, para que essa palavra possa trazer edificação, fortalecimento e fazer com que a sua fé possa ser fortalecida e abençoada no nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar a palavra de Deus, está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante, que diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos então atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. É interessante aqui nesse texto, nós podemos trazer vários ensinamentos e vários princípios da palavra de Deus. Porque um servo de Deus, uma ovelha do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor, ele tem que entender que a gente tem que se fortalecer e continuar se fortalecendo no Senhor. E a Bíblia diz então que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus nos traz fortalecimento. Ouvir a palavra de Deus nos traz vida. Ouvir a palavra de Deus nos traz cura. Ouvir a palavra de Deus nos dá ânimo. Ouvir a palavra de Deus nos dá revelação para o futuro, para uma bênção grandiosa. E nesse texto em que nós estamos lendo, fala da vida de Pedro, que ele lida com uma situação que é muito difícil para todos nós. É lidar com o invisível. Lidar com aquilo que realmente nós não conseguimos enxergar. Lidar com aquilo que talvez eu e você muitas vezes sabemos lutar com os inimigos visíveis, mas os invisíveis são tão difíceis. E lidar com o inesperado nos assusta, porque nós estamos preparados para tantas coisas. E às vezes nós nos preparamos, nós nos amadurecemos, nós crescemos, mas lidar com o inesperado é aquilo que vem de uma forma que você não está esperando. É aquilo que vem de uma forma que talvez, ou de um jeito, ou de uma maneira que você jamais pensou que vinha. Então pega muitas vezes você de surpresa. E ali então ativa coisas que você então achava que não tinha mais. Achava que já era curado, achava que já era liberto, já achava que já era transformado. Muitas vezes eu me deparo assim na vida com Deus. Muitas vezes eu me deparo com a vida com Deus, eu penso assim: eu já amadureci nessa área, eu já cresci nessa área. Mas aí algumas circunstâncias à minha volta acontecem
E aí então ativa talvez um medo, ativa então uma insegurança, ativa então uma dúvida. E então a gente pode ver algumas facetas da vida de Pedro que a gente pode levar para a nossa vida. A Bíblia então diz que um dia os discípulos tinham subido no barco e Jesus foi realmente orar no monte. Jesus foi orar no monte sozinho. Enquanto então os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, Jesus então desceu do monte e começou a andar sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos então olham aquele homem andando sobre as águas e todo mundo assusta com o inesperado. Ninguém estava esperando um homem caminhar sobre as águas na madrugada, à noite, onde os nossos olhos muitas vezes não podem ver, onde o nosso costume não nos dá segurança, onde o nosso hábito muitas vezes não está muito certo. E ali então Jesus começa a caminhar sobre as águas, e os discípulos então ficaram apavorados a ponto deles gritarem: é um fantasma. Então o fantasma é aquilo que provoca medo. Fantasma é aquele que realmente não é comum de todos os dias. Os discípulos então, naquela hora, então levam aquele susto. Mas então uma faceta de Pedro, que muitos de nós, muitas vezes nós temos. Pedro então tinha uma personalidade muito forte. Era uma pessoa audaciosa, era uma pessoa então corajosa humanamente. Pedro então disse: já que é o Senhor Jesus, ele então vence aquele medo do fantasma e ele fala assim: então já que é o Senhor Jesus, me faça, se é o Senhor mesmo, me faça então andar sobre as águas. Jesus então, diante daquela coragem humana de Pedro, diante daquela realidade humana de Pedro, então Jesus dá uma palavra: então vem e caminha aí então sobre as águas. Naquele instante Jesus disse: coragem, Pedro, coragem, venha. Mas só que em determinado momento a Bíblia diz que Pedro então começou a afundar diante do mar, porque veio o vento forte, veio as adversidades do mar durante a noite. É interessante que agora então a gente começa a analisar. Enquanto Pedro estava caminhando na sua personalidade, enquanto Pedro estava caminhando na sua coragem, Pedro então andava sobre as águas e olhando para Jesus. Mas chegou o momento então que as adversidades, algo ao seu redor não foi conforme ele queria, não estava de acordo com o que ele queria. E nós muitas vezes somos assim. Nós temos fé quando tudo está certo ao nosso redor, quando tudo está indo bem ao nosso redor, quando tudo está muito feliz ao nosso redor, quando as coisas estão boas em volta da nossa vida. Então nós temos fé para pregar para os outros, para anunciar a palavra de Deus, para gritar que nós amamos a Deus. Mas e quando então ao nosso redor acontece o inesperado? Eu queria que você parasse para pensar comigo: em que você se revela quando o inesperado acontece? Em que você mostra quem você é quando o inesperado acontece? Eu não sei você, porque a vida nos prega peça, o inesperado sempre acontece. O inesperado ele vem então para trazer coisas que muitas vezes nem nós sabíamos que tinham dentro de nós. Eu e você lutamos a vida inteira para correr do medo. Eu e você lutamos a vida inteira para correr do desespero, para correr da desestabilidade. Nós não queremos viver debaixo de uma vida que não tem estabilidade. Nós corremos o tempo todo de sair da corda bamba, porque nós gostamos de segurança. Mas chegou uma hora, então agora a tempestade foi forte e levou Pedro da segurança da alma dele, da segurança da personalidade dele, levou ele para o campo do inesperado. E o campo do inesperado então tirou Pedro do lugar que ele nunca deveria sair. Tirou Pedro dos olhos de Jesus, tirou ele então do foco de Jesus. Agora é interessante, sai em Pedro forte, olhando para Jesus: se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, me faz caminhar sobre as águas. Aquele Pedro forte, aquele Pedro corajoso, aquele Pedro que não deixou a noite paralisar ele, aquele Pedro que não deixou os amigos, talvez: Pedro, não faça isso, não saia do barco, o lugar mais seguro diante da tempestade é dentro do barco. Não, Pedro não aceitou aquela realidade, porque Pedro gostava de sempre se lançar, e ele se lança então e caminha durante um tempo. Aqui nós podemos aprender. Tem pessoas que caminham com Deus e caminham firmes durante um tempo,
caminham durante um tempo porque são motivados por uma palavra, são motivados por uma promessa, são motivados por pessoas, são motivados por algumas coisas que ouviram da vida, algumas coisas que receberam da vida. Mas chega uma hora que o reino de Deus acaba a motivação. E aí você então tem que viver por fé. E é interessante que as tempestades, ela tem o poder de destruir as pessoas que estão cheias de motivação no reino de Deus. As tempestades têm um poder muito grande de revelar aquelas pessoas que são emocionalmente felizes, mas não são de fato transformadas. As tempestades da vida, ela tem um poder muito grande. As dificuldades da vida têm um poder de refinar o crente, refinar o discípulo, refinar o servo de Deus de tal forma que não tem jeito dele se esconder. É interessante porque lá no meio do barco, tantos discípulos estavam escondidos. Estavam escondidos na sua mediocridade, estavam escondidos no seu medo, na sua insegurança. Eles estavam lá no lugar mais seguro. Pedro se atreveu a andar no mar, mas chegou no momento então que ele para de olhar, a tempestade vem, e Pedro sai da área segura da vida dele e vai para o inesperado. É interessante porque nos últimos dias da nossa vida, nós temos saído das áreas seguras da nossa vida. Nós temos saído de um caminho seguro, de uma vida confortável, que de uma certa forma cada um de nós tínhamos. Cada um de nós tínhamos uma vida, talvez que não seja uma vida mil maravilhas, é verdade, porque sempre nós somos sedentos de querer coisas mais. Mas só que nós saímos daquela área confortável e saímos então para uma área aonde nós não sabemos lidar com o inesperado. Porque o inesperado é interessante porque nas áreas seguras quem controla somos nós. São as nossas emoções, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos. Mas na área do inesperado não tem jeito de segurar as rédeas. Na área do inesperado quem segura é Jesus. Na área do inesperado somente o sobrenatural é que age. Na área do inesperado, somente aquele que criou todas as coisas, que tem o controle de tudo. Enquanto Pedro estava andando sobre o mar e olhando para Jesus, então ele estava andando na realidade do sobrenatural. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, Pedro então vacilou como muitos de nós vacilamos. Ou talvez você que está me ouvindo está vacilando. Eu faço uma pergunta para você: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pedro então para de olhar. A faceta de Pedro é: a primeira faceta é um homem que anda sobre a personalidade. A segunda faceta é um homem que não sabe andar sobre o inesperado. Então a Bíblia diz que quando Pedro então anda numa vida que ele perde o controle, ele perde então na verdade a razão da vida dele, ele perde então o controle, as regras da vida dele, a Bíblia diz então que ele começa a afundar. Nós somos assim, eu e você somos assim, que quando a gente perde o controle, tudo começa a afundar. Tudo começa então a perder o controle, tudo começa então a perder a razão. Nós então começamos a ser emocionalmente abalados, ficamos entristecidos, ficamos cabisbaixos, nós ficamos inseguros. E naquele momento eu fico imaginando Pedro então afundando no mar da Galileia. E muitas vezes somos nós também na vida. E é interessante porque Pedro ainda é melhor do que muitos de nós. Pedro ainda é muito e é bem superior a muitos de nós, porque Pedro, quando começou a afundar, ele logo gritou por socorro. Mas quantos de nós, quando estamos afundando, o orgulho então domina a nossa vida? Quantos de nós então somos impedidos de pedir socorro, de pedir ajuda? E a Bíblia então diz que no verso 27, no mesmo instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Verso 28, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, me mande que eu vá andando sobre as águas, onde o Senhor está. Venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afogar. Então gritou: socorro, Senhor. Sentiu a força do vento e ele começou a gritar. Ele não começou a pedir.
ele começou a gritar socorro, gritar ajuda, gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E a Bíblia então diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, e por que você duvidou? A primeira faceta: existe um Pedro que caminha baseado na sua personalidade e na sua força humana. A segunda faceta de Pedro é um Pedro que não sabe andar no inesperado. A terceira faceta é que mesmo que você afunde, e mesmo que você não mereça, existe um Deus que vai estender as mãos sobre você e nunca vai deixar você se afundar. Não perca o controle, não tenha dúvida, não fique inseguro. A Bíblia diz: nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar por necessidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. É interessante agora, um Pedro que sai cheio de si do barco, um Pedro que sai cheio de força do barco. E eu fico imaginando que ele deve ter olhado quando ele pisou os 3 passos diante do mar da Galileia. Ele olha para trás e diz assim: vocês são medrosos, porque eu ando sobre o mar, eu caminho sobre o mar. Então Pedro caminhando sobre o mar, e Pedro então, no decorrer do caminhar sobre o mar, ele começa a afundar, e ele pede socorro. Mas o que mais me chama a atenção agora é um Pedro voltando. Agora é interessante porque quando Pedro vai, ele não chama nenhum dos discípulos. Dá-se a entender que Pedro era um homem que não tinha muita generosidade. Ele não tinha um coração doador. Ele não tinha um coração pensando muito no próprio. Era um Pedro que se preocupava com o seu próprio sucesso. Era um Pedro que se preocupava com seus próprios resultados. Era um Pedro que se preocupava consigo mesmo. Era um Pedro que era orgulhoso por ser quem ele era e fazer as coisas que ele gostava de fazer. É interessante porque a humanidade está cheia de pessoas assim. Pessoas cheias, donas de si. Elas têm consciência que elas podem fazer muita coisa. Como é bom uma pessoa ter uma autoestima curada, transformada, gostando de si mesma. É isso mesmo, tem que gostar de você mesmo. O problema é que quando isso passa a ser orgulho, o problema é que quando essa pessoa já não tem mais a capacidade de se curvar, de se prostrar, de reconhecer a sua limitação, de reconhecer que é vulnerável, de reconhecer que é pecador, que é falho, que precisa de ajuda. Eu imagino então Pedro saindo do barco e dizendo: vocês ficam aí porque eu tenho coragem. Mas agora eu fico imaginando um Pedro voltando para o barco. Pedro voltando num barco, de mãos dadas com Jesus. Me dá uma alegria no meu coração, porque eu não gosto muito dos Pedros que saem do barco com o coração orgulhoso, mas eu adoro os Pedros que voltam para o barco de cabeça baixa, com o coração quebrantado, entendendo que depende de Deus, mas que está pronto para se nivelar com todos os outros que estão dentro do barco, de não se considerar melhor do que ninguém. O reino de Deus muitas vezes nos ensina dessa forma. Muitas vezes a gente se sente melhor do que os outros por aquilo que nós temos e pelo resultado que nós produzimos. Mas é interessante que o nosso amado Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele ama a todos de igual forma. Ele ama você que está me ouvindo agora. Ele tem um carinho tão especial por você. Ele te ama de uma maneira tal. Por isso que Ele não abre mão de você. Não importa de que maneira você esteja. Não importa de como, que forma você esteja agora. Se você esteja triste, esteja angustiado, esteja depressivo, oprimido. Não. Deus não. Você não perde valor para Deus. Eu fico imaginando então Pedro voltando, de cabeça baixa, talvez meio depressivo, talvez meio angustiado. Mas é interessante que aquele angustiado agora estava de mãos dadas com Jesus. E agora Pedro estava colocando o primeiro passo dele de volta ao barco. Não agora um homem prepotente, mas um homem agora que estava de mãos dadas com Jesus. Era um homem que dependia dele, que sabia que se ele tirasse os olhos de Jesus, ele ia começar a afundar. A humanidade é assim. Hoje a humanidade é muito orgulhosa. A humanidade muitas vezes não gosta de pedir ajuda, principalmente o homem. Quando nós olhamos o ser homem, ele é muito orgulhoso, não gosta de pedir
pedir ajuda. O ser mulher já é mais quebrantado, já é muito mais sensível. É muito difícil hoje um homem dizer um para o outro: olha, eu preciso da sua ajuda. A mulher não, a mulher já tem essa disponibilidade maior. Não, eu preciso da ajuda de todos. Eu preciso da ajuda, mas o homem não. O homem gosta de se resolver sozinho. E eu imagino então Pedro, por ter uma personalidade tão forte, que dificuldade que ele teve de aceitar que ele foi o único homem também que andou sobre as águas, juntamente com Jesus. Mas também foi o único homem que afundou sobre as águas, juntamente com Jesus. Na caminhada com Deus, você pode ter muitas histórias de vitória, mas você pode ter algumas histórias de fracasso. Mas as histórias de fracasso não é para destruir você, mas é para te ensinar. É para levar você a ter uma maturidade de fé, crescimento de fé. Deus precisa levantar uma igreja forte. Deus precisa levantar discípulos e servos fortes, que de maneira nenhuma eles abrem mão da fidelidade com Deus, do amor com Deus, da graça com Deus, da simplicidade do reino de Deus. Que você não seja aquele Pedro arrogante, mas que você volte sendo aquele Pedro de mãos dadas com Jesus, às vezes de cabeça baixa, mas com a consciência no seu coração que você depende dele. Na mesma hora que Pedro então gritou: Senhor, socorre, imediatamente a Bíblia diz, Jesus estendeu a mão. Imediatamente Jesus está estendendo as mãos sobre as suas necessidades, sobre a sua casa, sobre as suas carências, sobre as suas enfermidades, sobre as suas dores, sobre as suas carências. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é grandioso, e é por isso que Ele quer abençoar a sua vida. Nós vamos ouvir uma canção aqui agora. Nós vamos adorar o Senhor. E logo após, eu vou fazer uma oração para Deus te abençoar, para Deus te fortalecer, para Deus então fazer você lidar com o inesperado da sua vida. Porque Deus é fiel, e Ele é justo, e Ele cuida de você em qualquer circunstância da sua vida. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
alcance cada um dos teus servos com a tua graça agora, onde eles estiverem. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que teu Espírito Santo possa trazer o fortalecimento, possa trazer, meu Deus Santo, o amadurecimento, a ajuda e a força nessas horas mais difíceis da vida de cada um deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.